Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, meus irmãos, esse texto aí de 1 João funciona como um alerta essencial sobre a incompatibilidade entre a prioridade do mundo e os valores de Deus, definido uma clara distinção espiritual e carnal. Quando a Bíblia menciona aqui o mundo, ela não fala da criação física, o planeta. Também não fala dos homens, que em João 3,16 diz, Deus amou o mundo, está se referindo a pessoas. Não se refere a pessoas e também não se refere ao planeta. Ela não fala da criação física, mas de uma mentalidade que ignora Deus. São doutrinas contrárias à vontade de Deus e comportamentos contrários à vontade de Deus. É um estilo de vida focado no próprio eu. Existe uma incompatibilidade espiritual entre esse sistema do mundo e o do reino de Deus. Eles são opostos entre si, não há conciliação. Se o nosso coração está preenchido pelos valores passageiros desta vida, não sobra espaço para o amor verdadeiro que vem do Pai. O texto deixou-nos claro isso. Tudo que o sistema mundano idólatra oferece tem prazo de validade. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece. O contraste estabelecido por João é absoluto. Enquanto os desejos do mundo se dissolvem, a vida de quem obedece a Deus ecoa na eternidade. Quem obedece a Deus aqui vai continuar na eternidade. Esta passagem, irmãos, nos força a um autoexame sobre o investimento do nosso afeto e tempo. Em quem nós temos dedicado? Jesus. Amém. Porque alguns, infelizmente, podem estar dedicando ao mundo. Isso é perigoso. Ela nos previne contra a ilusão de uma proposta de vida centrada no eu, na sua própria vontade e não na vontade do Senhor, instando-nos a escolher a vontade divina. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, dando continuidade a essa reflexão, vamos explorar o conceito de proposta pecaminosa de vida. A primeira afirmativa, leiam comigo aí. O sistema de oposição a Deus envolve crenças não autorizadas pela palavra de Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa palavra concupiscência significa intenso desejo. Viver segundo o sistema mundano exige abraçar crenças que a palavra de Deus não autoriza. O apóstolo João é categórico ao afirmar que a tríade mundana, os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a arrogância da vida, não tem origem em Deus. Não procede de Deus. Portanto, essa proposta de vida é alimentada por uma visão do mundo distorcida, que substitui a verdade divina por ideologias
fundamentada no orgulho e na satisfação própria. Vamos ver o que é que diz. Jesus falou para Satanás quando da primeira tentação. Mateus 4:4. Leamos. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi claro. Nossa vida não se resume ao material, mas à obediência ao que Deus diz. Quando viramos as costas para as Escrituras, somos facilmente seduzidos por filosofias que nos afastam do Senhor. Errais vós, não conhecendo as Escrituras. Ou, ele disse a Josué, medita nessa lei de dia e de noite, então farás prosperar teu caminho. O primeiro grande engano da história foi a mentira que prometia iluminação fora da vontade de Deus. Ali no Éden, lembram? Gênesis 3:4 diz: então a serpente disse à mulher, olha a primeira, em verdade é o primeiro mudanismo aqui, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Hoje, essa mesma tendência se manifesta por meio de falsos mestres e pensadores que contradizem abertamente o que Deus nos instrui em sua palavra. 1 Timóteo 4:1 diz: o Espírito afirma expressamente, é o Espírito Santo, que nos últimos tempos, desde o dia que Jesus foi ao assunto aos céus até o retorno dele, os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão se afastar do caminho de Deus. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, esses falsos mestres. Como o Espírito Santo alerta expressamente a apostasia, abandono da fé, nos últimos tempos, é fruto da obediência a espíritos enganadores, que distorcem a verdade para nos afastar da fé. Dentre as crenças mundanas que desafiam a palavra do Deus vivo, podemos citar o politeísmo, a crença que existe o quê? Vários deuses. Ou então a idolatria, que é adorar a uma divindade ou ao próprio Deus através de figuras. Elas ocupam um lugar central na proposta da vida pecaminosa. Por que essas doutrinas são mundanas? Essa visão de mundo nega a exclusividade do Criador, ignorando o mandamento fundamental que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, aqueles que acreditam em vários deuses estão negando a palavra. Aqueles que adoram a Deus através de imagens estão negando a palavra de Deus, são mundanos. Os deuses deste mundo não passam de projeções da imaginação humana. Eles são ídolos inertes que, como descreve o Salmo 115, possuem forma humana, mas carecem de vida e poder. Tem olhos que não veem, pés que não andam. São obra das mãos dos homens que tentam preencher o vazio espiritual com o que é morto, em oposição ao Deus que é vivo e verdadeiro. É trágico, irmãos, perceber que muitos desfrutam da providência do Senhor enquanto agradecem a deuses que não existem. Os pescadores agradecem a quem? A fartura? A Iemanjá. Os motoristas agradecem a sua segurança a quem? A São Cristóvão. E aí a gente vai, tem os padroeiros que são os auxiliares, e eles não agradecem ao único Deus que é vivo e verdadeiro, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Essa ilusão não é inofensiva.
ela é uma armadilha espiritual para afastar o homem da salvação. Às vezes pode não ser o ídolo, a minha inteligência, a minha força, os meus talentos, os meus dons, como se nós tivéssemos isso sem a ajuda e graça do Senhor. Não foi assim que Nabucodonosor disse, quando estava no muro da Babilônia? Eis a Babilônia que eu construí. Aí o Senhor disse, rapaz, não foi você não, fui eu. E aí deu um castigo a ele, né? Na teologia, moldada pelo sistema mundano, a exclusividade de Jesus como único caminho para Deus é frequentemente relativizada. Então, para o mundano, Jesus não é o único caminho. Para os adeptos deste pensamento, Cristo deixa de ser suficiente ou necessário, sendo substituído por fórmulas que acrescentam exigências humanas, como, por exemplo, Jesus mais as obras, outros, Jesus mais a lei, e ainda aqueles que tentam dividir a glória do Salvador com Maria e os santos. Então, nunca Jesus é o central na doutrina dessas pessoas. Quando Jesus não é central, é o mundanismo que está imperando. No entanto, irmãos, a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, cuja autoridade foi delegada pelo próprio Cristo, desfaz qualquer dúvida. Atos 4:12, leiam comigo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Atos, a afirmação é absoluta. A salvação não se encontra em nenhum outro nome sob o céu senão de Jesus. Qualquer acréscimo à obra de Cristo é, na verdade, uma rejeição da sua primazia. É uma crença mundana. A proposta de vida mundano nega com veemência a ressurreição, preferindo abraçar crenças sem amparo bíblico. Enquanto alguns sugerem que a alma simplesmente deixa de existir, e outros defendem a ideia de sucessivas vidas, a encarnação, a palavra de Deus afirma a ressurreição física e definitiva. Então, mundano é uma pessoa que acredita na reencarnação. Mundano é uma pessoa que acredita no aniquilamento da alma. 1 Coríntios 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Aí, nesse texto, Paulo confronta essa incredulidade, mostrando que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. Negar este fato não é apenas um erro de opinião, mas uma rejeição direta do ensinamento de Jesus e de seus apóstolos sobre o destino eterno da humanidade. Então, não pode ser um cristão verdadeiro e dizer que crê na encarnação e crê no aniquilamento, por exemplo. Enquanto o sistema mundano tenta ignorar o pós-morte, a Escritura revela o desfecho final de todos os homens. No último dia, a morte será vencida pela ressurreição, mas o resultado será determinado pela fidelidade a Deus. O que é que vai acontecer conosco? Vai depender da nossa postura aqui na terra. João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Conforme as palavras de Jesus, a voz do Filho de Deus convocará
todos, crentes e descrentes. Os que praticaram bem ressurgirão para a plenitude da vida. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o que é reservado para vós desde a fundação do mundo. Enquanto os que escolheram o caminho do mundo vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A proposta pecaminosa de vida termina onde o julgamento eterno começa. Podemos então, irmãos, identificar o perigo de uma vida pecaminosa olhando para raízes. O que é que a pessoa crê? A crença determina se ele é mundano ou não. As crenças que a sustentam. Quando o mundo oferece verdades que se opõem ao que Deus disse, estamos diante de uma armadilha. A nossa proteção contra o erro não é intuitiva, não é o que eu acho. Ela nasce do hábito de conferir tudo com as Escrituras, assim como faziam os bereanos. Está na Bíblia? A Bíblia ensina isso que você está falando? Se não ensina, não aceite. Necessitamos desse exercício diário de leitura e oração para que o Espírito Santo nos conceda o discernimento necessário para separar o joio do trigo e o ensino humano da revelação divina. Quem sustenta doutrinas estranhas às Escrituras assume uma postura mundana. E sabemos que o mundanismo impede de entrar no reino de Deus. Portanto, examinemo-nos com cuidado se o que cremos está em sintonia com a palavra. Se tiver, louvado seja o Senhor. Mas se houver contradição, precisamos renunciar a esses erros com urgência, visando a nossa salvação. Então, não pode crer em qualquer coisa. Algo que resume bem a nossa crença é o credo apostólico. Creio em Deus Pai. Mas é católico. Não é católico, não. É Bíblia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em seu Filho, aí nós conhecemos, né? Então é importante ter aquele corpo doutrinário ali. Segunda verdade. O sistema de oposição a Deus se caracteriza por um comportamento não bíblico, não só doutrina, mas comportamento. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Viver no pecado significa assumir uma postura que ignora os preceitos de Deus ou os mandamentos de Deus. Como nos alerta a palavra, os desejos carnais, a ganância do olhar, a arrogância da vida humana não vêm de Deus. São manifestações de uma natureza que está distante dele. Deus, irmãos, estabeleceu mandamentos morais, os 10 mandamentos, para que pudéssemos viver em sociedade submetendo a sua vontade como Criador e Senhor. No entanto, o inimigo da humanidade, Satanás, tem proposto um caminho alternativo ao que Deus planejou. Infelizmente, a maioria dos homens tem seguido por esta via de desobediência, gerando graves consequências para a sociedade. Porque o mundo está como está? Porque os homens não seguem a Deus, mas seguem seus corações. E por isso nós vemos tanta injustiça, tanto sofrimento. Esse padrão de engano começa no Éden. A serpente prometeu que não haveria morte e que o homem seria como Deus. Que mentira! Ao ceder ao desejo da carne, à cobiça dos olhos e ao orgulho, a humanidade trocou a verdade divina pela ilusão da autonomia. Então, uma das características mais evidentes do comportamento mundano é a insubmissão às autoridades constituídas. O homem mundano não obedece às autoridades da igreja, do lar e da sociedade. Essa realidade, irmãos,
confirma a advertência de Paulo. Veja o que Paulo fala, a característica do homem dos últimos dias. Timóteo 2. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Ele descreve os tempos difíceis dos últimos dias. Neles, a sociedade seria marcada pelo egoísmo e pela arrogância, manifestando-se especificamente por meio da desobediência aos pais e da irreverência ao sagrado. Infelizmente, uma marca do espírito deste mundo é a relativização da honestidade. É a outra característica. O indivíduo mundano, o sucesso financeiro justifica qualquer método, resultando em enganos como adulteração de produtos, pesos falsos e a exploração de serviços contratados. Nós podemos ver a sociedade mergulhada nessa desonestidade em todas as áreas. O ato de tomar o que não nos pertence ou negligenciar a restituição ao próximo são práticas que ferem os princípios de Deus. Olha o que diz Efésios 4, 28. Leiam. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é necessário. O apóstolo Paulo nos ensina que a cura para a desonestidade é o trabalho honesto e a generosidade, mudando o foco de pegar para si para o fazer, para repartir. Outra área que o mundanismo se revela com clareza é a impureza sexual. É uma marca distintiva de uma vida afastada de Deus. Gênesis 2, 29 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Segundo o padrão bíblico estabelecido, o sexo é uma bênção reservada para a união entre um homem e uma mulher, exclusivamente dentro do pacto do matrimônio. Em contrapartida, a sociedade alienada do Criador rejeita a castidade e estimula comportamentos que as Escrituras condenam. O mundanismo promove normalizar práticas como o sexo extraconjugal, a fornicação entre solteiros, a pornografia, a prostituição e as relações homoafetivas, além de desvios ainda mais graves. Toda essa gama que eu acabei de mencionar é um estilo de vida mundano que não agrada a Deus. Tais condutas evidenciam uma vida que segue o curso de um mundo distante da vontade divina. A caminhada, irmãos, com Cristo exige uma ruptura drástica com o comportamento mundano. Quem é de Jesus não pode viver assim. Efésios, o que diz Efésios 5? Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Conforme o apóstolo Paulo ensina, pecados como a imoralidade e a ganâncias são incompatíveis com a nossa fé. Além disso, o cristão deve zelar por sua comunicação, abandonando a linguagem vil e tola em favor de um coração agradecido. A razão dessa vigilância é clara. A prática desses pecados
exclui o indivíduo de herdar o reino dos céus, pois revela um coração que adora as coisas deste mundo em vez do Criador. Nossa sociedade, irmãos, distanciada de Deus, para eles a mentira foi normalizada, ainda mais entre os brasileiros. E muitas vezes é vista como uma ferramenta necessária para a sobrevivência ou sucesso. A esperteza de falsificar informações, a calúnia para derrubar concorrentes e a prática de suborno, mesmo que prejudique inocentes, tornaram-se corriqueiras. Até as pequenas mentiras, mentira branca, né? No ambiente familiar, são justificadas pelo pragmatismo. No entanto, o homem de Deus segue o caminho oposto. Devemos abandonar toda forma de falsidade e falar a verdade uns para com os outros, pois a verdade é o que sustenta a unidade do corpo de Cristo. Não há, irmãos, compatibilidade entre a proposta pecaminosa do mundo e os mandamentos de Deus. Quem escolhe o mundo abandona Deus, mas quem escolhe a Deus despreza o mundo. Como diz o Salmo 1, a bem-aventurança não pertence aos que seguem o fluxo da sociedade, mas aos que decidem não se deter no caminho dos pecadores. Que o nosso prazer não esteja nas sugestões passageiras do mundo, mas na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Em suma, nossa identidade é revelada por nossas convicções e conduta. O que é que nós cremos? Como estamos vivendo? Ou seguimos fielmente ao Senhor, ou adotamos padrões mundanos. Enquanto o primeiro caminho revela que estamos salvos em Cristo, o segundo revela um desconhecimento real de Jesus e o caminho para a perdição. Vamos ver Levítico 19. Já Moisés escreveu isso no Antigo Testamento. Disse mais o Senhor a Moisés: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus então falou por Moisés que seu povo não devia imitar as práticas do Egito, passado da escravidão, nem as de Canaã, as influências do presente. Somos chamados a viver exclusivamente segundo os seus juízos e estatutos, reconhecendo que Ele e somente Ele é o Senhor da nossa vida, é o nosso Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, o sistema de oposição a Deus deve ser odiado pelos cristãos. Leamos o 15. Não ameis nem as coisas. Se alguém ama, o amor do Pai não está nele. A exortação de João, em sua primeira epístola, não deixa margem para neutralidade. Não ameis não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa ordem estabelece que a afeição pelo sistema mundano é incompatível com a devoção ao Criador. O cristão é chamado a nutrir uma aversão santa por tudo que desonra a Deus. Amar o mundo não é apenas um deslize, mas um indicativo de que o amor ao Pai não habita naquele coração. Portanto, a proposta pecaminosa de vida não deve ser apenas evitada, mas ativamente rejeitada por aqueles que buscam a santidade. O que é que João Batista disse a Herodes? Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele odiou o pecado, ele não odiava Herodes, ele estava odiando o pecado que Herodes estava cometendo.
A escolha entre o estilo de vida de Deus e do mundo não é apenas uma decisão intelectual, mas uma revelação de onde depositamos nossa admiração e devoção. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus estabelece uma lei espiritual de exclusividade. É impossível servir a dois senhores. Então, aquela linguagem nossa, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, não existe. Se ele está no mundo, ele é do mundo. Ele pode estar frequentando a igreja, mas ele é um mundano, porque não pode andar em dois caminhos. A dedicação a um implica, inevitavelmente, um desprezo pelo outro. Não há espaço para meio termo. Ou nossa vida é uma oferta de amor ao Pai, ou ela se torna escrava das riquezas e dos valores deste sistema. Onde está o nosso investimento? Ali estará o nosso coração e o nosso serviço. O verdadeiro discípulo de Cristo manifesta uma natural aversão pela mentalidade desse sistema, compreendendo que isso é uma ordem de Deus. João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não se trata de desprezar pessoas, preste atenção a isso. Aquele fulano é gay, você deve amá-lo. Você não pode concordar com o estilo de vida dele. Amar pessoas sempre. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas desprezar todo comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Não se trata de desprezar pessoas, mas de não admirar ou desejar o estilo de vida de rebeldia daqueles que não conhecem a Deus. É uma questão de prudência e temor. Obedecer ao Criador de todas as coisas é o único caminho seguro, pois somente Ele tem autoridade para estabelecer como devemos viver e o que devemos dedicar nosso afeto. A submissão a Deus é a chave para uma vida abençoada e para a garantia da vida eterna. Em Deuteronômio, vemos que a exaltação e as bênçãos são frutos de uma escuta atenta e cuidadosa da palavra do Senhor. Mas essa caminhada requer coerência. Jesus é enfático ao dizer que o acesso ao reino está condicionado à obediência prática. Lembra? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ao rejeitarmos a proposta pecaminosa de vida e nos submetermos a Deus, trocamos a ilusão passageira pela segurança inabalável do reino de Deus. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Estar envolvido no trabalho do Senhor, por exemplo, não é garantia de imunidade contra o mundo. A pessoa pode estar na igreja e ser envolvido pelo mundo. Muitos abandonaram a fé porque permitiram que a maneira de viver do mundo corrompesse seus corações. Paulo sentiu a dor desse abandono quando Demas o trocou pela segurança e pelos prazeres de Tessalônica. Demas amou o presente século e foi para Tessalônica. A tragédia de Demas ilustra perfeitamente o ensino de Jesus em Mateus 4. Comigo. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O solo do coração pode até receber a semente, mas se for invadido pela fascinação das riquezas,
e pelas ambições deste século, a vida espiritual será sufocada. Nós conhecemos gente assim. Estão na igreja, mas nunca consegue se desprender, porque está no coração. Ainda não foi tirado do coração de pedra. A falta de vigilância faz com que o mundo entre naqueles que deveriam ser templos do Espírito de Deus. Ao entrarmos na presença de Deus, recebemos a ordem clara de não aprender ou imitar os costumes degradantes do mundo caído. A proposta pecaminosa de vida é um cardápio de práticas que o Senhor rejeita, desde o miticismo à feitiçaria, até a desvalorização da vida humana. Essas abominações são a causa direta do juízo de Deus. Para o cristão, odiar essas propostas é um ato de preservação e temor. Obedecer ao Senhor significa rejeitar o que Ele rejeita, garantindo que nossa caminhada não seja contaminada por práticas que levam à separação total de Deus. Fomos criados, irmãos, à imagem e à semelhança de Deus, para sermos o reflexo do seu caráter na terra. No entanto, quando rejeitamos seus preceitos, sofremos de uma deformação espiritual que nos aproxima da natureza maligna. João, o que é que diz? 3:10. Lemos. Nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não amam a seu irmão. Então, João estabelece o divisor de águas entre a filiação divina e do adversário. A prática da justiça e o amor fraternal evidencia que somos crentes. O caos que consome todas as dimensões da sociedade contemporânea é o resultado direto dessa crise de identidade. Ao deixarem de refletir a glória divina, os homens passam a espelhar a desordem e a maldade do sistema que escolheram servir. A conclusão é solene, irmãos. A ausência de ódio pela proposta pecaminosa de vida revela uma ausência de amor a Deus. Não existe meio termo na devoção cristã. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a Escritura é categórica ao afirmar: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor ao Criador e o apego ao sistema mundano são mutuamente excludentes. Nutrir afeição pelo que ofende a Deus é, em última análise, rejeitar o próprio Deus. Nossa lealdade ao Pai é medida pela nossa distância moral em relação aos valores destes séculos. Meus irmãos, eu não vou poder terminar tudo agora, mas vamos parar aqui e refletir na nossa vida. Somos crentes verdadeiros ou somos crentes só de aparência? Estamos seguindo o caminho do Senhor ou seguindo o caminho do mundo, mesmo estando na igreja? É um dia da nossa reflexão. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que Deus tenha misericórdia de nós.